começar pelo Caio, porque essa lei pode ser considerada, Caio, inconstitucional? Olha, inconstitucional, eu não sei, é uma questão de análise, de mau gosto, com certeza, né? Não há dúvidas que, por mais que... E o meu entendimento é bem mais brando em relação ao 8 de janeiro do que, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, né? A gente está vendo aqui as acusações, né, contra, enfim, aqueles que eventualmente são autores ou que participaram de alguma forma, né, dos atos de 8 de janeiro, são acusações gravíssimas, né, como associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Eu só concordaria com essa última. Mas, de qualquer maneira, é evidente que houve depredação de patrimônio público, né, e isso não pode ser associado com patriotismo. Até porque, né, o que é o sentimento patriota? É o sentimento de amor ao seu país, aos símbolos da nação, e isso não passa por destruir propriedade pública, né, que, em última análise, pertence a todos os brasileiros. Então, você não pode aí enveredar por esse caminho do exercício das suas próprias razões, e especialmente de maneira violenta. E associar isso com patriotismo, né, é absolutamente equivocado. Aí aqui, só por amor ao debate, né, porque às vezes a gente noticia e comenta situações ou absurdas ou anedóticas, enfim, e ele fica pensando assim, qual a motivação por trás disso, né? E a gente não deve nunca subestimar a criatividade das nossas autoridades nesse sentido, mas depois de alguma pesquisa, parece que esse projeto de lei, na verdade, ele é uma resposta a um projeto de lei anterior, certo? Aprovado também pelo mesmo trâmite menos representativo pela Câmara porto-alegrense, que é de autoria do senhor Aldacir Oliboni, do PT. E foi uma proposta aprovada um mês antes. O que ela diz? Ela transforma o 8 de janeiro no Dia da Defesa da Democracia, o que também é um tremendo de um absurdo, Lu. Porque se a gente parar para analisar, a resposta estatal, né, do Poder Judiciário ao 8 de janeiro, ela consistiu na violação de direitos humanos, né, especialmente no tratamento, né, dos suspeitos de terem participado disso. Você teve violação do devido processo legal, né, você tem aí uma série de medidas absolutamente arbitrárias, advogados sem acesso aos autos, uma verdadeira violência processual. Você tem restrições indevidas à liberdade de expressão. Esse país veda a censura prévia, você tem suspensão de redes sociais e, do ponto de vista governamental, uma manipulação da opinião pública, né, que só cessou graças ao jornalismo independente da CNN, que divulgou a conivência, né, de membros do governo Lula com a invasão e a posterior depredação, pelo menos no caso do Palácio do Planalto. Então, transformar também o dia 8 de janeiro num dia de defesa da democracia também é um assinte. Então, eu imagino, né, que aí na ânsia de retribuir a gentileza, porque a gente está falando de um parlamentar do PT e outro do PL, eu imagino que a gênese desse projeto se dê em resposta ao projeto anterior, que também não exalta a democracia, pelo contrário, ele coloca o 8 de janeiro num lugar que não lhe pertence, que é o lugar de exemplos democráticos, seja em relação ao ato em si ou à resposta estatal a esse ato. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, essa lei pode ser considerada inconstitucional e, como diz o Caio, só para não perder, né, por amor ao debate, por amor ao debate. Você acha que transformar o 8 de janeiro, então, num dia em defesa da democracia é também um absurdo, como o Caio acha? Bem, boa tarde. Boa tarde, Caio. Eu vou separar duas discussões e vou tentar enfrentar as duas. A primeira é o projeto de lei, a segunda é o projeto que teria sido, ao ver do Caio, uma resposta dada por esse novo projeto. Bem, me parece claro que esse projeto é inconstitucional. Nós vamos ter que olhar a realidade e verificar que as pessoas que defendiam a intervenção militar, portanto, defendiam um golpe de Estado, chamavam isso de um ato patriótico, se chamavam de patriotas. É só ver os cartazes, só ver como eram feitas as entrevistas, e nós sabemos que aqueles que defendiam a intervenção militar, a não posse de Lula, afirmando que as eleições foram fraudadas, se chamavam de patriotas. Claro que aquilo que aconteceu por meio destes, abre aspas, patriotas,
não pode ser aceito, tolerado em momento algum, porque ofende diretamente valores consagrados na Constituição, o Estado democrático de direito e tudo que vem em torno da sua própria afirmação. Então, portanto, o projeto é claramente inconstitucional. É fato que o Supremo Tribunal Federal não pode apreciar ações de controle de constitucionalidade, ou ADINs, ações diretas de controle de constitucionalidade, porque só pode fazer em relação a leis federais e leis estaduais. Por isso que o Ministério Público corretamente se valeu da ação de descumprimento de preceito fundamental, entendendo que esta lei descumpre preceito fundamental. Não poderia ter entrado com uma ADIN, com uma ação de declaração de inconstitucionalidade. Entrou com a DPF justamente para atingir esse projeto. E eu não tenho a menor dúvida que esse projeto será tido como inconstitucional. Acho, inclusive, muito ruim a postura do prefeito de Porto Alegre. Aliás, em geral, a Câmara não se comportou bem, quer dizer, parece que não foi passado pelo plenário o projeto, foi aprovado por comissões, os vereadores não devem nem ter lido, olhou lá a emenda, Dia do Patriota, etc., e deixaram ir. Agora, o prefeito, ele poderia ter vetado o projeto. Ele não sancionou, por favor. Isso que ele fez chama sanção tácita em direito constitucional. É quando você silencia e exige, então, que o projeto seja promulgado pelo presidente da Câmara. Péssimo o comportamento, também, a meu ver, com todo o respeito, do senhor prefeito de Porto Alegre. Mas vamos à segunda questão, para que eu não consuma todo o tempo do programa falando. Caio, quando você cria um dia para homenagear alguma coisa, você faz isso como uma referência a um episódio e faz a projeção valorativa desse episódio. Dia 8 foi uma ofensa ao Estado Democrático de Direito. Foi uma ofensa à democracia. Então, é absolutamente normal que no dia 8 de janeiro, os defensores da democracia queiram relembrar esse episódio para que nunca mais ele aconteça. É assim no dia 1º de maio, que tem sua justificativa. Todos os dias comemorativos, eles têm esta referência. Uma análise política do acontecimento. E o dia 8 foi uma ofensa à democracia. E aí não importa a leitura que nós façamos. A leitura que eu acho correta é aquela que você disse que o Alexandre de Moraes faz. Foi uma tentativa de golpe, houve uma violação. Mas mesmo na tua leitura mínima, a invasão de prédios do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, qualifica uma ofensa ao Estado Democrático de Direito. É a desordem incompatível com esse Estado. Então, lembrar o dia da democracia, num dia em que a democracia foi violada, não importa a leitura que se tenha do que ocorreu no dia 8, me parece algo absolutamente razoável. Também discordo que o que vem depois do dia 8, uma apuração incorreta. Não, a apuração está sendo rigorosamente feita. Claro, eu posso discutir um ponto, outro ponto, aquilo aconteceu, mas tem que ser feito. A democracia não pode tolerar aqueles que usam a democracia para destruí-la. O próprio conceito de democracia militante no passado, feito por um constitucionalista alemão contra o fascismo de Hitler, Karl Lowenstein, hoje é retomado com a ideia de democracia defensiva, que leva com que as constituições sejam utilizadas para enfrentar aqueles que querem destruí-la. Então, portanto, neste contexto, está rigorosamente correta a ação que o nosso judiciário fez para defender a democracia. E nada mais justo que no dia 8 nós homenageemos a democracia, para que nunca mais se queira violá-la. E não aceitar em hipótese nenhuma que seja transformado no Dia do Patriota. Ô Caio, você acha que essa lei, né, que cria o dia 8 como Dia do Patriota, ela é uma espécie de provocação ao Estado Democrático de Direito? Não, eu acho que isso já está contemplado na minha primeira resposta. Para mim, a justificativa mais plausível é uma resposta imediata ao projeto que sancionou aí o Dia da Defesa da Democracia. E assim, parece já era um hábito, né, desse vereador especificamente celebrar alguns dias. Aqui eu tenho alguns outros projetos dele, né, o vereador Alexandre Bobadra, né, ele, entre os projetos dele estão os que instituem, né, o Dia do Azeite de Dendê, o Dia Municipal do Cachorro Quente, o Dia Municipal do Milkshake, o Dia Municipal do Pão. Por que você está rindo, Caio? Falta de profissionalismo da minha parte, né? Desculpa. O Dia Municipal do Vizinho. É sério, não... Não, mas em São Paulo o dia da Bondade. O Dia Municipal... O Dia da Bondade é bom, né? Fala sério, Caio. Né? Fazer um coração aqui, Zé. O dia Municipal de Viver Juntos na Paz, né? Enfim... Eu acho que também isso sinaliza 2 pontos para a gente extrapolar o debate, porque aqui tem muito mais concordância que discordância, né?
O primeiro é o mau uso, né, do dinheiro público e quase um desvio de finalidade da atividade legislativa, né, que assim, você visa promover o bem-estar na municipalidade e quanta energia, quanto tempo é dedicado para essas questões absolutamente supérfluas, laterais, né, de nenhuma relevância. Claro, sem desprezar aqui o cachorro-quente, o milkshake ou o azeite de dendê, óbvio que não. Esse é o primeiro ponto, mas o segundo, que eu acho que esse sim tem uma repercussão muito maior, são os procedimentos para aprovação das leis, né? A gente tem o privilégio aqui de estar na presença de um ex-presidente de Câmara Municipal. Mas isso também se verifica em âmbito federal, né, Zé? A aprovação por colégio de líderes e tal. E isso é uma coisa que tem que ser revista, porque qual que é a lógica da nossa Constituição? Olha, o poder emana do povo, né? E ele se manifesta aí por meio dos seus representantes. Só que você tem aí um pequeno grupo, né, de tomadores de decisão cooptando para si, concentrando em si todo esse poder representativo. E aí você tem uma lei dessas, né, leis dessas aqui, vamos falar assim, passando sem o crivo do plenário, né? E eu acho, sinceramente, que não faz sentido. E agora, né, o prefeito, o presidente da Câmara estão colhendo o constrangimento plantado por esse sistema legislativo, que, a meu ver, é muito falho. Não sei a opinião do Zé, mas eu acho que... Só antes, Zé, o Caio falou assim, não acha que seja uma provocação ao Estado Democrático de Direito, mas só um contraponto à outra lei que estabelece o Dia de Defesa da Democracia. Mas eu acho que a pergunta continua mesmo sendo um contraponto de dia 8 de janeiro, Dia da Defesa da Democracia. Você acha que foi uma provocação, então, do Bobadra? Mais que uma provocação, é a afirmação de um discurso que defende aquele ato como uma ação de patriotas na defesa daquilo que ele acredita que é correto, que é o autoritarismo, que é a ditadura, que é o golpismo. Então, ou seja, é um discurso político enfrentando o outro. E como eu dizia há pouco, as datas sempre são escolhidas como referências a partir do que acontece. Por exemplo, dia 1º de maio. Foi fruto, o Dia do Trabalhador, daquilo que aconteceu no século XIX, se não me falha a memória, em Chicago, com a revolta dos trabalhadores, com uma fortíssima repressão que gerou mortes, etc. Então, se comemora esta luta dos trabalhadores. Como a ideia do Dia da Democracia é uma comemoração da luta dos democratas contra esse discurso, abre aspas, de patriotas, que queriam o golpe de Estado. Acho isso absolutamente claro, ou seja, é correto o Dia da Defesa da Democracia, acho execrável esse Dia do Patriota, porque se alinha com uma postura que eu não concordo, que é do autoritarismo e do golpismo. Mas o Caio tem alguma razão e é importante a gente entender a aprovação desses projetos. É muito comum os regimentos das casas legislativas permitirem que, quando um projeto passa por 3 comissões, tendo votação unânime, ele não vá a plenário, porque significa que é uma concordância de maiorias e minorias. O que acaba acontecendo? É muito comum se criar dia disso, dia daquilo, dia do vizinho. São Paulo teve, acho que tem aprovado dia do vizinho. Tem em São Paulo um projeto que era o dia do refrigerador, que eu nunca entendi se é uma homenagem ao aparelho ou alguma categoria profissional. Eu nunca entendi o que é isso. Mas seja o que for, isto acontece em profusão, por uma lógica que nós temos que entender. Em geral, as sociedades avaliam os parlamentares pelo número de projetos que apresentam. Claro? Então, o vereador que apresentou 50 mil projetos, esse é bom. O outro que apresentou esse é uma porcaria. O que é uma bobagem. Claro, porque eu posso fazer 50 mil projetos inúteis, como dia disto, dia daquilo, dia do sanduíche, dia da mortadela, etc., e fazer um projeto de grande densidade que exigiu estudo. Mas, no fundo, é aquilo, de certa forma, vamos lembrar um pouco de Bismarck. Bismarck dizia que se o povo soubesse como são aprovadas as leis e feitas as salsichas, não comeria as segundas e não acreditaria nas primeiras. Não é verdade? E se trata as leis como salsichas. É isso, produção em série. Resultado, você faz um monte de dia disso, etc. Um vereador, espertamente, do PL, sabe que ninguém lê dia não sei o que, não sei das quantas, etc., que deve ter colocado na emenda lá, Dia do Patriota. Quem quer conta Dia do Patriota? Tem nada. As pessoas não leram, passou nas comissões, ninguém viu, sancionou. O prefeito, quando chega, fala, eu não vou comprar briga com nenhum setor. E, ao silenciar, fica cúmplice dessa situação e faz a sanção tácita. E o presidente da Câmara é obrigado a promulgar. Então, esse tipo de coisa é lamentável, você tem razão, Caio, é o seguinte sentido, o parlamento não pode ser tão desatento com essas coisas, tem que parar com esse negócio de dia disso, daquilo, dia aquilo outro. Os dias que são criados têm que ter uma densidade, uma explicação, e nesse caso tinha.
O problema é que ele entrou no vai da valsa da rotina, do dia, de qualquer coisa, ninguém leu e foi. E aí agora está-se diante do prejuízo simbólico que essa lei trouxe, aliás, desmerecendo a Câmara de Porto Alegre, que infelizmente não ficou atenta nisso, e o prefeito, então, de Porto Alegre, que lamentavelmente não o vetou. Vamos propor o dia da reconciliação e ninguém vai aceitar esse dia, tá? Ninguém quer se reconciliar Não, é de nada, né? impossível. Pronto.